a necessidade da interpretação bíblica. A necessidade da interpretação bíblica. Nós vamos apresentar algumas premissas que justificarão a hermenêutica como uma necessidade para se compreender a palavra de Deus. Por que há essa necessidade? Porque dessa justificativa da hermenêutica como uma necessidade de compreender adequadamente a palavra de Deus. Observe bem, compreender adequadamente a palavra de Deus. Porque às vezes existe uma compreensão, porém inadequada. Um exemplo, durante muitos anos, a minha instituição, a qual eu faço parte, aí eu posso falar o nome, que é a Assembleia de Deus, cometeu um erro de interpretação gravíssimo em uma passagem que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, que trata do cabelo foi dado em lugar do véu. À luz desse versículo, o cabelo foi dado em lugar do véu, ignorando para quem foi escrito, o contexto, os problemas comunitários daquela igreja, trouxe para os dias atuais uma interpretação equivocada, proibindo que as mulheres cuidassem do cabelo, aparassem até mesmo as pontas do cabelo. Pessoas também equivocadas interpretaram Isaías capítulo 3 de uma forma literal, onde Deus fala de uma profecia de juízo, que o povo sofreria tanto na mão do inimigo, estaria em pobreza, em miséria, a ponto de que as mulheres trocariam os cintos pelas cordas. Daí criaram a doutrina proibindo as mulheres de usarem o cinto. Veja a importância e a necessidade de compreender adequadamente a palavra de Deus para não levar práticas arbitrárias. Vejamos, a primeira premissa para compreender adequadamente a palavra de Deus é o fato de que Deus se revelou. Quando você trata da Bíblia, uma primeira definição dentro da teologia, o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Deus é um ser infinito, um ser inesgotável e está numa região inacessível. Porém, ele decidiu se revelar o soberano, o eterno, o santo, o digno, o justo. Decidiu se revelar à sua criação. E existem várias formas de Deus se revelar. O salmista diz que os céus manifestam a sua glória e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Mas uma das formas que Deus decidiu se revelar é o fato de que ele se revela por meio das Escrituras. E se Deus decide se revelar à humanidade, essa revelação, consequentemente, precisa ser compreendida e interpretada. As Escrituras descrevem esse Deus. As Escrituras falam sobre esse Deus, que por meio do seu Filho Cristo se tornou o tema central. Cristo, ele é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Vai facilitar muito o teu entendimento da Bíblia quando você procurar nas Escrituras a pessoa de Cristo. Aí você vai entender muito, mas muito a sua mensagem e vai facilitar muito a sua vida. Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Ele é o tema central das Escrituras. Ele próprio disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas quem de mim testifica. Em Lucas 24, 44, diz: a seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Olha o que Jesus disse: tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que eram as divisões das Escrituras naquele tempo de Jesus e seus discípulos. Então, quando nós dizemos que Deus se revelou, estamos inevitavelmente afirmando
que Deus deseja ser conhecido pelo homem, compreendido pelo homem, entre aspas, interpretado pelo homem. Isto é claro, dentro daquilo que dele podemos conhecer ou daquilo que a nós ele comunicou sobre si mesmo. Então, a primeira premissa de uma necessidade de uma interpretação adequada, coerente, é o fato que Deus se revelou. E se Deus se revelou, eu preciso compreender e interpretar corretamente essa revelação. Segundo passo, segunda premissa que eu preciso de um entendimento adequado das Escrituras, é a questão do pecado. O pecado afetou todos os sentidos da humanidade. Segundo Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A própria criação aguarda a libertação do pecado. E o pecado ele tem aquele efeito destrutivo sobre a criação. A humanidade é descrita muitas vezes nas Escrituras como estando cega para entender a comunicação de Deus para ela. Expressão como tempos da ignorância, trevas, obscurecidos de entendimento, coração insensato e assim por diante, vai evidenciar a dificuldade dos homens em compreender a revelação de Deus. Então o pecado ele é uma barreira para essa compreensão. Daí a importância de uma comunhão do teólogo com o Espírito Santo, que Jesus falou que ele habitaria em nós, estaria em nós para sempre e nos faria lembrar todas as coisas que Jesus teria ensinado. Então observe bem, vou compartilhar uma experiência pessoal. Mesmo que estamos tratando de teologia, usando mais expressões técnicas, não podemos negar ou ignorar a importância da espiritualidade na compreensão das Escrituras. Até porque Deus é Espírito. E todo relacionamento estabelecido com Ele não é na carne, mas sim no Espírito. É importante essa comunhão com o Espírito Santo. Sempre que eu encontro uma dificuldade, uma passagem, além de estudar, de buscar consolidar pensamentos com comentários bíblicos, com dicionários, quando ainda tem muita dificuldade, eu entro no processo de oração e peço ao Espírito Santo, abra o meu entendimento, me revela, me dá a compreensão certa e clara dessa passagem. Aí eu passo a ver coisas que eu não enxergava antes. Eu passo a encontrar pontos que eu havia ignorado. Então o Espírito Santo, ele vai ajudar você na sua dificuldade. Nós temos uma natureza corrompida e uma visão obscurecida. E somente com o Espírito que penetra na mente de Deus e em todas as coisas, poderemos conseguir encontrar uma clareza maior do entendimento das Sagradas Escrituras. A terceira premissa, porque é importante entender adequadamente a Bíblia, são as dificuldades que a própria Bíblia tem. É um livro antigo, escrito por mais de 40 escritores, épocas diferentes, costumes diferentes, contextos diferentes, e aí você vai encontrar inúmeras dificuldades que precisam ser observadas para uma melhor apuração e um melhor discernimento. A Bíblia ela tem metáforas, ela tem parábolas, ela tem um hebraísmo, ela tem a manifestação de diversas crenças diferentes, mesmo na vida de homens de Deus, que são os ídolos, por exemplo, que Raquel, mulher de Jacó, um homem que era patriarca, temente a Deus, ela escondeu. Aqueles ídolos eram objetos de culto, de adoração, ou ele tinha um significado a mais? Recentemente estudando, vi que aquilo ali atestava direito de herança. Mas quando você lê a Bíblia, vai falar ali que era os ídolos que ela guardou. Logo, quando a gente fala de ídolo, a gente já pensa em um objeto de culto. Então você vai encontrar várias situações que são complexas na própria Bíblia devido ao tempo que ela